Bom dia! Manhã de quarta-feira, dia 25 de março, estamos começando o nosso Na Hora do Café. Ontem quase que eu queimo os dedos aqui, porque esse trenzinho ali fica quente, que é uma barbaridade. Lembrando que esse é um café que é moído. Esse dia eu falei, eu torrei esse café agora. Não, torro não. Eu moo e guardo dentro de um potinho assim, que é para manter ele vedado e também sem incidência de luz, para que ele mantenha o gosto. Moí ele agora pouquinho e ele mantém toda a sua essência. Nós estamos tomando este café aqui, que é um café que é plantado num solo de chapadão de ferro vulcânico, microrregião do Cerrado Mineiro com solo de origem vulcânica, por isso deve ser vulcânico, né? O produtor é o Marcos Miak. A variedade é Mundo Novo, processo cereja descascada. Eu não sou barista, eu sou um apreciador cada vez maior dos bons cafés. Esse café é fabricado, distribuído pela Nuance Cafés Especiais. Se você tiver interesse, é só acessar cafenuance.com.br. Aqui em Brasília, você encontra esse café lá na Black Prime. Por falar em Black Prime, cabe lembrar que a gente, por conta dessas quarentenas, sessentenas, a gente acaba mantendo um certo afastamento das pessoas com as quais a gente tinha uma maior convivência no dia a dia. Então quero aproveitar o começo desse programa, mandar um abraço para o meu sogro, Maione Fernandes, gente finíssima, de uma cultura impressionante. Também quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto Carvalho, baita irmão, o Carlos Vieira, empresário, super amigo, e são pessoas que a gente acabou ficando um pouco mais afastados, são pessoas de um convívio diário. E o que acontece? É uma questão de contingência, não é pânico, não é histeria, é cuidado. Em compensação, nós estamos aqui, ampliando, fortalecendo e fortificando os laços entre a gente. E isso é muito bom. Todos os dias já mudamos o cenário do comentário, porque aquela das taças, eu gostava muito daquele cenário, mas ele foi se cansando. Então nós vamos criando novos cenários, inclusive para as pessoas se sentirem cada vez mais parte. Algumas noticiazinhas do nosso mundo aqui, antes de começarmos. Aquele vídeo que nós fizemos sobre a estranha relação e a mudança de abordagem da Band após as críticas do Eduardo Cunha nos rendeu em torno de, até agora no começo da manhã, da madrugada, né, 232 mil visualizações em 2 dias. Viralizou legal o vídeo, para nós é muito importante, é muito legal. Por isso mesmo, cada vez mais é importante que você ajude a manter o canal, se inscrevendo nele, compartilhando em suas redes sociais, ativando o sininho, comentando, enfim, participando, ajudando nesse processo todo de construção e de fortalecimento. Ainda hoje, no final da tarde, estará disponível a nova crônica que eu escrevo semanalmente no cartapolis.com. O tema dessa semana é sobre o Museu Vivo da Memória Candanga, na minha opinião, o museu mais legal de Brasília, mas que por vezes é meio massacrado. Antes de começarmos o giro das nossas notícias, eu quero tomar um cafezinho e perguntar, você já serviu o seu? Muito bom. Até a pessoa que não é assim, que nem eu, que não tenho esse olfato todo para o café, você nota o quanto tem de chocolate nesse café. Vamos embora, vamos passar pelas notícias. Em meio ao anúncio de medidas emergenciais no Brasil e no mundo, o mercado financeiro reagiu positivamente, a bolsa subiu aí 10%. É engraçado que a minha fonte de notícia aqui é a Agência Brasil,
Mas o domínio ideológico que a esquerda tem na Agência Brasil é um troço vergonhoso. Então, olha só, a Bolsa de Valores que ontem caiu 5, hoje subiu tanto. Pelo amor de Deus, vamos ser canalhas assim no raio que os parta, dá nojo. E o governo não toma uma atitude nesse sentido. Não entendo isso. Sinceramente não entendo. Eles fazem a notícia de tal forma para ser perversamente dúbia. O número de mortes decorrentes do vírus da China chegou, segundo dados do Ministério da Saúde, a 46, centrados no eixo Rio e São Paulo. Aí você ouve alguns casos, parece que morreu, parece. Tem muito achismo no meio disso. No entanto, o governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marquesan, confirmou que houve uma morte lá de uma idosa de 91 anos, vocês verão na chamada do Correio do Povo. Mas, no balanço do Ministério da Saúde, eram 46 mortos até ontem, sendo 40 em São Paulo, 6 no Rio, e o total de casos é de 2.201 confirmados. Então fica em aberto essa questão aí de Porto Alegre, né? Porque a morte foi mais ou menos à meia-noite, então não contemplou esse balancete aí, esse levantamento. Os lojistas de shopping centers ficarão isentos de pagamento de aluguel durante o período em que os estabelecimentos estiverem fechados em razão da pandemia e da quarentena. Não tem, esse povo não se arruma não, né? O ministro Rogério Schietti do STJ concedeu prisão domiciliar temporária ao ex-senador Luiz Estevão, que estava preso na Papuda. A defesa alegou que Luiz Estevão tem 70 anos, está no grupo de alto risco de contágio de doença, pois é hipertenso, tem diabetes e problemas cardiovasculares. Além disso, apresentou tosse seca e febre de 38,5 graus. Vamos lá, vai para casa, vai curar, né? O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, disse que a rápida disseminação do vírus da China em todo o mundo e sua aceleração em áreas já afetadas levaram à decisão de transferir os Jogos Olímpicos de Tóquio por 1 ano. Eu quero entender por que os congressistas falam, mas não tomam uma atitude decente. E nem o TSE. Por que não cancelam logo, não prorrogam logo esses mandatos e façam coincidir a data em 2022? O senador Luiz Carlos Reins já disse, é uma economia superior a 8 bi. Vamos pelas manchetes? Então vamos lá. Correio do Povo, aquilo que eu falei antes. Porto Alegre confirma a primeira morte pelo vírus da China fora do eixo Rio-São Paulo. A vítima, uma idosa de 91 anos que estava na UTI do Hospital Moinhos de Vento. Gazeta do Sul. Aposta é nas chuvas de abril para vencer a estiagem que castiga o Vale do Rio Pardo. Jornal NH, cliente residencial não poderá ter energia cortada por 90 dias. Eu fiquei na dúvida como vai ser quando passar essa crise toda. Eu fico realmente sem entender, porque vai ser um impacto devastador. E tem gente achando que a fala do Bolsonaro ontem foi alarmista. Ela foi extremamente clara. E em vários momentos nós vamos abordar essa questão ao longo na hora do café. Notícias do dia de Florianópolis. Cidade esvaziada e isolamento. Florianópolis revive cenário 100 anos após gripe espanhola. A gripe espanhola deixou 600 milhões de pessoas infectadas no começo do século XX. Em Florianópolis foram 10 mil casos confirmados, que correspondia a mais ou menos a 30% da população da ilha naquele tempo, e teve 124 mortos.
Gazeta do Povo, coronavírus e ideologia, como políticos de direita e esquerda lidam com a pandemia. Eu acredito que um lado, a direita lida de forma realista e do outro, a esquerda lida de forma oportunista, irresponsável, leviana e infantil. Folha de Londrina. Secretaria da Saúde alerta sobre golpe do teste domiciliar do Covid. Paz, a bandidagem não é fácil, rapaziada. Eles criaram artimanha, chegou lá, olha, a prefeitura mandou aqui fazer o exame. Diário dos Campos, Ponta Grossa esgota o primeiro lote de vacinas contra H1N1. Mais de 8 mil doses foram aplicadas em um só dia. Jornal do Comércio do Recife, empresas aéreas são notificadas por demora de relocação de passageiros no Recife. O Fluminense de Niterói, navios da Marinha podem abrigar pessoas carentes em risco. Folha Vitória, por causa da pandemia, posse do novo reitor da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, será à distância. MEC ainda não definiu a data desse evento. Tribuna do Norte, Censur regulamenta funerais durante o período da pandemia. Censura, aquela história que eu gosto sempre de dizer o que quer dizer cada sigla, corresponde à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 10 pessoas no máximo por cada enterro. Aí tem que ter fichinha. Correio da Paraíba, Cabedelo cancela São João e usará 450 mil contra o vírus da China. O Liberal de Belém, vice-consulado honorário da Itália em Belém, garante atendimento virtual ao público. A região de Itabuna. Itabuna precisa rever as medidas. Essa matéria foi redigida ontem à tarde, bem antes do discurso da participação do Bolsonaro. Prefeitura de Itabuna, cidade onde só ocorreu um caso de coronavírus importado de São Paulo, tomou medidas extremas que, por um lado, ajuda a combater o vírus, do outro, paralisou setores essenciais e prejudicou a vida de muitas pessoas. Eu recebi um memezinho via WhatsApp do meu compadre Moacir Brinker, e ele dizia que é bem provável que ao final de todo esse episódio do Covid nós tenhamos mais CNPJ cancelado do que CPF. Tribuna da Bahia, ACM Neto diz que governo federal deverá liderar a retomada da economia. Quem mais poderia? Cruzeiro do Sul de Sorocaba, trabalhadores da saúde não conseguem chegar ao trabalho. Tribuna de Santos, cidade recebe 20 mil doses e retoma vacinação contra a gripe hoje. Correio Popular, 3 bairros ficarão sem água hoje em Campinas. O fim a restrição de abastecimento vai das 8 às 17 na Chácara República, em parte do Jardim Aurélia e da Vila Prost de Souza. Tem gente aqui que sempre nos acompanha que é de Campinas. Diário do Nordeste de Fortaleza, indústria nega desabastecimento e reforça a importância de consumo de itens locais. Campo Grande News, maior destino de turismo do Mato Grosso do Sul, Bonito fecha totalmente para turistas. Seguindo nossa viagem, Estado do Maranhão, isolamento social ainda é desrespeitado em São Luís. Pessoal, qualquer coisa, zupt para a praia. Rapaz, está quente, hein? Meu... Aqui dá um reforcinho nesse café, que tá muito bom. Fala sério, que café bom. Estado de Minas. Minas tem 2 mil leitos em hospitais inacabados. De quem tem que cobrar isso? Pimentel, daquela
Trotidão, que é o Anastasia, senador, que foi governador, do Aécio. Foi nos governos deles. Observem bem, Minas tem 2.000 leitos em hospitais inacabados. Vou repetir. Quais foram os últimos governadores? Pimentel, Anastasia e Aécio. A corja, a trinca. É deles que tem que ser cobrado isso. Tribuna de Minas, de Juiz de Fora. Minas Gerais tem mais de 35.000 notificações de dengue. A dengue agora vai ser deixada de lado e vai continuar matando, né? Diário de Contagem, substituição de registro interrompe abastecimento de água em Contagem. Folha da Manhã de Passos, aí busquei essa notícia em homenagem ao meu amigo Roberto Nogueira de Carvalho, irmão do Eduardo Carvalho e do Juarez Carvalho, também da colega e da Cida. Vamos lá, primeiro caso suspeito de coronavírus em Piuí, testa negativo. Piuí é a terra onde nasceu o pai do Roberto Carvalho, o seu Zé Carvalho. Eu gosto de fazer essas homenagens aos amigos. A gente também tem que ter um pouquinho de bom humor, né? Brincar, se divertir, informar, ressaltar a importância que as pessoas têm na vida da gente. Diário de Uberlândia, Procon de Uberlândia fará lives para tirar dúvidas de consumidores. E o Jornal de Uberaba, Justiça concede prisão domiciliar para devedores de alimentos. Das redes sociais, passando nossa viagem, Jornal da Cidade Online, 4 fábricas iniciam produção em massa de respiradores, anuncia Bolsonaro. Justiça em Foco, ministro Ori Fernandes, do STJ, ordena prisão de desembargadora do TJ da Bahia. Lembre-se que é aquele caso da desembargadora que vendia sentenças. Foi deflagrada uma operação, tem o processo da quarentena, mas a gangue não parou de atuar, não parou de vender sentenças. Misto Brasília, GDF tem 24 horas para resolver aglomerações no transporte público. Não resolveu em 30 anos, vai resolver agora. Vamos lá, uma passada em agências, sites de jornais pelo mundo. O País de Montevidéu, qual o impacto que as empresas uruguaias prevêem em caso de uma quarentena? O Mercúrio de Valparaíso, autoridades pedem maiores cuidados com as grávidas e os idosos. Deutsche Welle, aqui uma notícia interessante, eu até vou me demandar um pouquinho mais. Como o Japão mantém o coronavírus sob controle? E vocês verão que também é uma questão cultural. Especialistas em Japão destacam algumas características, apesar de ser um país com pessoas muito idosas, a exemplo da Itália e do Uruguai. No Japão tem o hábito da pessoa se curvar para se cumprimentar, não tem dar esse negócio de dar mãozinha e beijinho. Primeira coisa, é engraçado, mas é isso, certo? Não há apertos de mão nem beijo no rosto. Por outro lado, desde a primeira infância, a população se atém de maneira disciplinada a regras básicas de higiene, como lavar as mãos. E um terceiro aspecto. Mesmo antes do novo coronavírus, os japoneses consumiam 5,5 bilhões de máscaras por ano, uma média de 43 por pessoa. Quando eu estava lendo isso, eu me pensei assim, cara, quando é que foi a última vez que eu usei máscara? Quando? Como eu não tenho alergia nem rinite, eu mexo na poeira e não tem problema. E eu fiquei pensando, não me lembro. Quando foi a última vez que eu usei máscara? Rádio França Internacional, mundo já tem 2,6 bilhões de pessoas confinadas, metade delas na Índia. Sputnik News, secretário dos Estados Unidos diz que China ainda retém informações sobre o Covid-19. Marco Pompeu já disse o seguinte, eles não estão abrindo o jogo, isso é uma questão de estratégia deles.
infelizmente. Mas aqui no Brasil os chineses são adorados. O Xing Ling, inclusive, pelo amor de Deus, o cara é assassino, o cara é tirano, o cara comanda uma ditadura e a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai dar o título de cidadão honorário para um crápula desses. Sem comentário. A autonomia universitária é uma faca de dois legumes, como se falava lá na linha Palmeira. Lusa, China registra 47 novos casos importados. Aqui aquela questão que eu já abordei antes. Índia confina a população de 1,3 bilhão de pessoas. Em se tratando de Índia, tudo é superlativo. Financial Times, ações estendem recuperação após acordo de 2 bilhões em estímulo aprovado pelo Congresso americano. La Vanguardia, Trump afirma que a crise econômica pode causar mais mortes que o vírus. Alguém tem dúvida disso? Agência Brasil, senadores aprovam MP da renegociação de dívidas com a União. Eu vou tomar o meu café e quero conversar com vocês sobre a fala do presidente Bolsonaro ontem à noite na TV. Vocês devem ter ou sabido, ou acompanhado, ou visto a repercussão que a intervenção, que a fala do presidente Bolsonaro na TV causou. Em síntese, Bolsonaro falou o seguinte: olha, é vida que segue, vamos respeitar as questões dos grupos de risco e tudo mais, mas nós não podemos matar a economia. Bastou isso para que a mídia mostrasse mais uma vez o quanto ela é ordinária e safada. E aqui um detalhe: o Bolsonaro deu de mão na cara da mídia. Porque se episódios como aquele que eu gravei um vídeo ontem sobre municípios que estão inclusive proibindo restaurantes de servir comida para caminhoneiros, que se essa histeria acontece, se situações como lá em Itabuna acontecem, é porque a mídia não teve uma mensuração, não teve uma capacidade de avaliar a qualidade das informações que ela passava. O Bolsonaro abordou várias questões sobre a necessidade de se manter a vida, o fluxo da vida, se manter a economia minimamente andando. Questionou alguns aspectos do coronavírus, porque inclusive o próprio Marco Pompeu colocou lá, está no La Vanguardia, né? No Sputnik News, secretário dos Estados Unidos diz que China ainda retém informações. Quer dizer, ninguém está sabendo ao certo o que é o coronavírus, o que é o vírus da China. Por quê? Porque as informações, elas estão truncadas e estão nas mãos de um regime ditatorial comunista, que não vai passar essas informações porque é uma arma estratégica, uma arma econômica que a China tem. Bolsonaro abordou todas essas questões, falou da importância de as pessoas idosas terem o isolamento social. O que a mídia fez? A mídia não foi escutar especialistas, a mídia foi escutar jornalistas. O nível das intervenções eu vou ler aqui. Eu não sei qual é o nível de conhecimento sobre medicina que o Nhonho, o Botafogo, aquele rechonchudo batedor de carteira que é presidente da Câmara dos Deputados tem. Pronúncia. Rodrigo Maia diz:
O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. Quais especialistas? Quais são os infectologistas brasileiros que estão acompanhando isso? Eles têm espaço na mídia? Eles são escutados? Eles são ouvidos? As peculiaridades do Brasil estão sendo respeitadas, estão sendo enfatizadas nessas avaliações? Ninguém está dizendo que não há o problema. A questão toda está na transformação do problema em histeria. Esse foi o Rodrigo Maia. Quem deve ter formulado essa nota deve ter sido o pessoal da Propeg, que presta assessoria de imprensa para ele. Davi Alcolumbre, olha só que beleza. Nesse momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Ah, se catar, Alcolumbre, tu é uma negação de liderança séria, você é negação de tudo. Você não passa de um paspalho e quer pousar de vai votar a prisão em segunda instância ou tem medo de você passar um tempinho no Chilindró? Pelo amor de Deus. Outra sumidade escutada. Outro especialista, Gilmar Mendes. Ai, deixa eu tomar um café que a coisa é complicada. Gilmar Mendes. A pandemia do Covid-19 exige solidariedade e responsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. Lembrando que a OMS foi cúmplice na omissão dos dados iniciais lá pela China. Cúmplice e conivente com a irresponsabilidade do governo chinês. Experiência internacional. Os lugares onde a questão está funcionando é uma questão cultural, no caso do Japão. Essas pessoas, para aparecer, elas fazem qualquer coisa. Meu saudoso pai já dizia: filho, quem fala demais acaba dando bom dia para cavalo. Agora, outras preciosidades. Secretários de Saúde do Nordeste. Quantos deles são médicos? Quantos deles são infectologistas? E mais, quantos são médicos realmente na ativa, ainda hoje? Ou são pessoas que se formaram em medicina, exerceram a medicina, conseguiram com esse exercício da medicina um mandato e depois viraram as costas, padrão Agnello Queiroz aqui no DF. Só para lembrar vocês, ACM era médico. Não sei se você sabia. Chico Alves, jornalista do UOL, baba-ovo, puxa-saco de esquerdista o tempo todo, capacho da mesma lá e dos demais colunistas da Folha. O pronunciamento feito ontem, em rede nacional pelo presidente Jair Bolsonaro entra para a história, infelizmente para os brasileiros, de uma forma trágica. De uma forma trágica é você participar de um jornal onde tem 30 colunistas e todos eles apacentados de jumentos da mesma escola. Ou seja, jornalistas velhos, não apenas na idade, veja bem, porque a questão, às vezes a gente fala, você é um jornalista. Não, tem uns jornalistas novos que sofrem de senilidade precoce e parece que para ascender profissionalmente se esmeram na arte de puxar o saco e de serem venais. Escutaram Amoedo, FHC, hoje deve escutar Lula, a Dilma, se ela conseguir coordenar alguma palavra, o poste nojante do Haddad. Com certeza haverá espaço para o Witzel, para o Dória, inclusive o Dória foi se vacinar e a menina não estava nem usando máscara, quer dizer, é um show de horrores e de bizarrices que esse pessoal propicia. Enfim, era esperado que o Bolsonaro fizesse um pronunciamento
e um pronunciamento de estadista, como fez, deixando claro que não adianta você ter uma preocupação apenas com o lado de seguir um receituário que não se sabe até que ponto vai dar certo, e do outro lado asfixiar e matar o empresário, o comércio, terminar com os empregos. Naquela matéria do ND+, lá de Floripa, tinha um resgate de uma matéria do jornal O Estado em 2018, em 1918, onde é que eles diziam que havia uma situação assustadora com os pobres de Florianópolis da época. Como fica a questão dos autônomos? Quanto tempo eles terão condições de sobreviver? A ANEEL autorizou o atraso de 90 dias. Mas e daí? As pessoas vão pagar com o quê, no caso dos autônomos, se eles estão parados? Se os empregos tendem a sumir? É preciso ter cuidados humanos, não só em relação ao que está acontecendo em termos de pandemia, mas também precisa se ter uma percepção do futuro. E essa é a visão de um estadista, não de um picareta, não de um vagabundo, não de um especialista em cachaça e cocaína. Ora bolas, é muito fácil as pessoas acharem que, olha, eu acho que... Acha nada. A Folha de São Paulo e o Globo escutaram trocentas pessoas. E ou eles usam os especialistas sem nominá-los, que isso é um grande embuste que boa parte dos jornalistas fazem, ou então eles optam por uma coisa muito mais cafajeste. Lo especialista sou eu. Poxa vida. Não custa nada respeitar um pouco a inteligência alheia. E me parece que a mídia, de um modo geral, de um modo muito sem vergonha, que a mídia acha que ela pode falar o que bem quiser e todos irão aceitar calados. O momento é grave, sim. O mundo vive uma pandemia, sim. Há casos no Brasil em número crescente, sim. Agora, quem disseminou a histeria de modo leviano, irresponsável, moleque, safado e ideologicamente pensado foi a mídia. Porque se você olhar as matérias, você verá o que tem de desinformação, o que tem de achismo, o que tem de sensacionalismo, o que tem de oportunismo. Vão cair de pau no Bolsonaro, pode ter certeza. Vão inclusive dizer que por conta da conversa, da fala do Bolsonaro ontem à noite, hoje a bolsa deve cair e o dólar deve subir. Se a mídia está achando que ela consegue fazer a totalidade dos brasileiros de imbecis, ela está muito enganada. Ela vai trabalhar aquela faixa dos isentões e dos jumentos. Essa ela atende plenamente. Mas a quem tem compromisso com o Brasil, a quem tem compromisso com o futuro, a mídia brasileira está totalmente desconectada dos anseios, dos desejos, das ambições e dos compromissos desse Brasil que será, tenham certeza, o grande vencedor desse embate. E aí fica uma situação engraçada. Eu li
um desses articulistas dizendo que o pânico seria se o Bolsonaro estivesse certo. O problema deles, definitivamente, não é o Covid-19 ou o vírus chinês. Vamos botar isso na cabeça. O problema desses canalhas é que o presidente do Brasil é o Bolsonaro. Esse é o problema. Fora disso, um bando de vagabundos. Vou tomando meu café e na certeza de que nós voltaremos a nos encontrar amanhã aqui, na Hora do Café.